Então, pessoal, vamos lá continuar com o segundo vídeo da aula de hoje. Então, vamos lá. Reações de adição. Reparei, para ser adição, eu vou quebrar a nuvem π, então não tem efeito de ressonância. Quando você tem nuvem π, sem sofrer de ressonância. Então, quebra a nuvem π é reação de adição. Ou quando é fechada, um ciclo, e que ele não seja estável. Ok? Que eu já tinha comentado antes. O C3 e C4 são fáceis de quebrar, então tende também a sofrer adição. Então, vamos lá. Além de outros mecanismos. Que são as reações de adição mais importantes ocorrem nos alceno, reação de adição eletrofílica, porque é eletrofílica, que a nuvem π está entre carbonos. Sempre que tiver entre carbonos é eletrofílica. Alcino também é eletrofílica. Aldeído já é nucleofílica, por quê? Porque a nuvem π do aldeído está entre carbono e oxigênio. Quem é mais negativo? O oxigênio. Então o carbono fica positivo, por isso que é nucleofílica. Em cetonas também nucleofílica. Então vamos lá. Reação de adição nos alcenos. Eu tenho essa dupla aqui. Então com essa dupla, como os dois carbonos são iguais, tanto faz o H entrar nesse ou o H entrar nesse. Aí você rompe isso aqui e entra. Observe que os carbonos são iguais, mas a reação não é cisão homorítica. Os átomos diferentes rompem partes diferentes. O hidrogênio tende a ficar positivo e o cloro tende a ficar negativo. Então um carbono aqui vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Na verdade eu tenho dois agentes aí, o eletrófico e o nucleófilo. Mas como pela cinética química, o primeiro ataque é sempre eletrófico, as reações são chamadas reações de adição eletrofílica por isso. Que o primeiro que ataca o carbono é o reagente eletrófico. Então sempre entre carbonos vai ser eletrófico. E aí eu vou ter a seguinte reação. O hidrogênio reage com o alcino produzindo um aleto orgânico, um aleto de alquilo. Então formou isso aqui. Formou o cloreto de etila, né? Vai formar o cloreto de etila. O H entra e o Cl entra. Bom, agora presta atenção. Eu tenho esse carbono com 2 hidrogênios e esse carbono com 1. O mesmo HCl. Então, eu tenho a possibilidade do H entrar aqui e o H entrar aqui. Então, sai 2 isômeros diferentes. Isômeros, de novo, de posição. Mas o vestibular da Consultec, ele não quer o isômero dos 2 isômeros. Só você perguntar lá. Saiu o isômero tal e tal. Mas, geralmente, só quer uma resposta. Então, você vai marcar como resposta o composto que é produzido em maior quantidade. Como é que eu sei a maior quantidade? Existe 3 maneiras de descobrir. A primeira é correta, que é pelo NOx. O carbono aqui tem NOx 2 menos. Esse é um menos. Se esse é o mais negativo, ele busca o hidrogênio para ele. E o cloro entra aqui. Então vai formar o 2-cloro propano preferencial. E vai sair também um cloro propano não preferencial. Mas esse é o método correto, você achando o NOx. Mas eu não quero perder tempo com o NOx. Aí um sujeito chamado Markovnikov criou uma regra. O hidrogênio sempre entra no carbono mais hidrogenado. O mais hidrogenado é porque tem menor NOx. E se você não quer saber da regra do Markovnikov ou NOx, você faz aquela regra que eu dei antes, que vai para a orgânica toda. Na hora de tirar, tira quem tem menos. Na hora de botar, bota em quem tem mais. Como eu quero botar, agora eu boto no que tem mais. Quem tem mais? Esse aqui. Mais entre os dois da nuvem π. Esse não conta, porque não tem nuvem π. Então eu vou ter a regra do Markovnikov. O hidrogênio adicionado ao carbono de dupla mais hidrogenado. Certo? Esse é o principal composto. Vai sair o outro, peraí, volte. Ele botou o principal, mas vai sair ainda na posição 1. Um cloro propano. Sai os dois. Mas esse é o principal composto. Por quê? Porque o NOx menor está nesse carbono aqui. Ou pela regra do Markovnikov, ou pela regra que eu disse capitalista. Na hora de tirar, tira de quem tem menos, na hora de botar, bota em quem tem mais. Adição de água, a mesma coisa. A água é H ou H. Então, o H entra no que tem mais e o H no que tem menos. Vai formar um álcool na posição 2. Vai ser o propano 2-ol. Pronto, esse é o produto principal. Ok? Em alceno, a mesma coisa. Os átomos são iguais, mas a ruptura aqui não é homorítica não, viu? É heterolítica. Porque só entra no carbono que está faltando elétron, que é a reação eletrofílica. Então, que está com excesso de elétron, desculpe, né? A reação eletrofílica. Então, esse cloro fica positivo e esse negativo. O positivo entra aqui e o negativo no meio. Como são iguais, ele não quer saber quem é. É um 2 de cloro propano. Quando eles estão vizinhos, a gente chama que é um dialeto vicinal. Formou um dialeto vicinal porque estão vizinhos.
hidrogenação catalítica, o método síntese de Sabatier. Essa síntese chamada de Sabatier. A mesma coisa, eu vou romper isso aqui e botar um H de cada lado. E aí forma um alcano. Então vamos lá para a minha questão. 2 hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica. Adicionou hidrogênio. Cada um deles reagiu com hidrogênio na proporção de 1 para 1. Então só tem uma nuvem π. Se é de 1 para 1, só tem uma nuvem π. Se fosse 2 para 1, 2 hidrogênio para o hidrocarboneto. Então ele tinha 2 nuvens π para quebrar. Como é 1 para 1, só tem uma nuvem π para quebrar. Os dois são oceanos. Obtém-se em cada caso um hidrocarboneto de forma C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados podemos dizer, se é C4H10 é butano, então o hidrocarboneto é do tipo buteno. Não é o butino, porque o butino tem 2 nuvens π, então seria de 1 para 1. Então é o buteno, não é o butadieno, porque são 2 nuvens π. Buteno, buteno. Hino não pode, metilpropano não tem nuvem π para quebrar. Então a resposta é a letra C. É o 2-buteno e o metilpropeno. Porque vamos formar isômeros, né? Eu não botei o gabarito, mas é a letra C. Ok, pessoal? Porque ele diz que é na proporção 1 para 1. Se é 1 para 1, descarta alcino e alcadieno. Alcino e alcadieno seriam 1 para 2, né? Eu ia precisar de 2 mols de hidrogênio, porque cada mol de hidrogênio é uma nuvem π. Se o alcino tem 2 nuvens π, 2 mols de hidrogênio. O alcadieno também tem 2 nuvens. Não estão juntos, mas são 2 nuvens. Então, como é de 1 para 1, só pode ser alceno. E alcano não tem nuvem π para quebrar. Por isso que a resposta é a letra C. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Questão 2. Observe o esquema reacional abaixo. Você tem o propeno, ou próprio eno, que vai ter uma hidratação, formando composto A, uma adição de cloreto, de hidreto de halogênio, né? Halogidreto, HCl, nesse caso, ácido gás clorídrico, e uma hidrogenação catalítica, que é o gás hidrogênio. Quem é o composto A? Primeiro, esse aqui tem 2 H, esse tem 1, então o H entra melhor aqui. Então o OH vai entrar aqui, vai formar o propano 2O. Aqui vai formar o 2-cloropropeno. E aqui o propano. Então propano 2O, composto principal, 2-cloropropano, composto principal, e o propano, porque não tem outra saída. Sobre esse composto, é correto afirmar que as reações são, primeiro, de adição, todas de adição. Sendo que os produtos, respectivamente, são, no primeiro, 1 propanol, não, é 2 propanol, falso. Substituição não é, adição, sendo que o primeiro é 1,2 propandiol, falso. Adição, sendo que o primeiro é 2 propanol, o segundo é o 2-cloropropano e o terceiro é o propano. Letra C. Tudo bem? Repare, ele vai quebrar aqui, o H entra no que tem mais, o OH no que tem menos, porque a água é HOH. Professor, por que esse H mais? Como a água é pouco ionizável, o ácido aí é para melhorar a ionização da água. Não é o ácido concentrado, é o ácido diluído. Então é para melhorar a ionização da água, só para isso. O HCl aí é o cloreto de hidrogênio, não é ácido clorídrico, e tem o hidrogênio. Questão 3. Com respeito à equação X mais HBr, ele diz que é X, formou C6H13Br. Bom, o BR funciona, se formou, você adicionou. Então você tinha antes C6H12. Se antes tinha C6H12, é CnH2n. Ou ele é um alceno ou ele é um cicloalcano. Só que cicloalcano C6, a tendência dele não é quebrar, é substituir. Então deve ser um alcano, reação de adição. Ou um alceno, reação de adição. É um alcano? Falso. É um alceno, reação de substituição? Não. É um alceno, reação de adição eletrofílica? Verdadeiro. Alcano não é, alcino não é. É um alceno com adição eletrofílica, letra C. Ele podia ter botado um alceno com reação de adição nucleofílica, né? Para esse candidato sabe a diferença das duas. Por que eu sei que é eletrofílico? Que a nuvem beta ainda de carbono. É por isso que eu sei. Bom. Agora vamos ver o efeito do peróxido, que a gente chama anti-Markovnikov, ou reação de Clash.
Na verdade, eu não gosto muito do termo anti-Marconi-Cove, parece que é uma exceção. Não é uma exceção, porque vai mudar o mecanismo da reação. Preste bem atenção, aí não está dizendo, mas grave. O mecanismo de reação dos alcênios é a adição eletrofílica. Na presença de peróxido, e não necessariamente peróxido de hidrogênio, como está ali, geralmente é peróxido orgânico, existe peróxido orgânico, o mecanismo muda o produto, o ataque, porque o mecanismo muda. O mecanismo aí é reação de adição por radical livre. É o único momento que vai ter uma adição por radical livre. Então, como eu tenho medo que a Constec pergunte o motivo, porque o motivo é esse. O motivo de ser anti-Marconi-Cove o HBr é porque mudou o mecanismo. Sai de adição eletrofílica para adição por radical livre. Por que radical livre? Porque o peróxido, que é o catalisador, ele está botando aqui H2O2, mas geralmente é peróxido orgânico, não importa. O peróxido aqui ele é simétrico. Você tem HO, HO. Então quebra no meio, se quebra no meio radical livre. Então o ataque primeiro criado pelo catalisador é uma cisão homolítica e não heterolítica. Por isso que mudou o mecanismo, mudou o ataque. E aí o hidrogênio não entra no mais hidrogenado, ele entra no menos hidrogenado. Ok? Porque o mais hidrogenado já está ocupado pelo catalisador. Depois que o catalisador sai, entra outra parte. Porque o catalisador ele entra, participa do processo e é regenerado. Mas na primeira etapa da reação, quem entra no mais hidrogenado é o catalisador. Cada cisão homolítica que ele sofreu. E aí o hidrogênio não consegue entrar. Aí ele entra no outro. Depois que o catalisador sai, está livre o local, o outro entra. Por isso que o hidrogênio agora vai entrar no menos hidrogenado. Anti-Marconi-Cove, ou regra de Cleisch, efeito de Cleisch, ou, como eu sempre digo, uma reação explicada à luz da química, porque mudou o mecanismo. Deixou de ser adição eletrofílica para adição por radical livre, numa cisão homolítica. O motivo foi esse. Não tem exceção nenhuma aí. Ensino médio, tirando a professora Marta Reza, que tem uma a dizer, é uma exceção. É anti-Marconi-Cove. Sim, isso é porque o ensino médio tratou assim. Mas isso não explica o motivo. E a Consultec, como é um vestibular técnico, pode querer saber o motivo. Sim, porque é anti-Marconi-Cove. Qual é o motivo aí? O motivo é o mecanismo, que passou a ser agora uma adição por radical livre, provocado pelo catalisador, que é o peróxido. Que no laboratório, e essa reação eu já fiz com muita frequência na universidade, para os alunos de graduação, no laboratório a gente usa o peróxido de benzeno, que é um composto orgânico, e não o peróxido de hidrogênio, que é um composto inorgânico. Ok? Motivo, aí eu botei aqui, motivo, reação não é substituição, é de adição por radical livre. O erro está aqui nesse motivo, aqui está errado. É reação de adição por radical livre. Ok? Esse é o motivo. Adição de aretos de hidrogênio e oxigênio, a mesma coisa. Só que agora vai duplicar a segunda nuvem aqui. Ocorre a adição de um mol do areto, seria parcial. Em seguida, ocorre a adição do outro mol. Por exemplo, eu tenho esse alcino, propino 1, ou propio-1. HCl, se eu botar 2 mol, quebra as duas no VP. Se eu botei só um mol, quebra uma, vira um areto insaturado, boto mais um mol, vira o areto saturado. Ou seja, se o hidrogênio, o carbono menos hidrogenado é esse, vai entrar os dois Hs aqui. Os dois H não, os dois cloro aqui. E os Hs vão entrar aqui. Sempre o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Entre os dois H aqui, desculpa. E os dois cloro aqui. Eu vi e ainda expliquei errado. Entre os dois hidrogênios aqui e os dois cloro aqui. Uma reação direta. Porque eu botei 2 mols. Adição de água, a mesma coisa. Só que a adição de água tem uma pegadinha aí. Se você adicionar 1 mol de água, você pode fazer a reação direta. Mas por etapa, o que vai acontecer? Se você adiciona 1 mol de água, vira esse composto que não é um álcool, é um enol. E é um enol, aqui nesse caso, secundário. Como enol não é estável, essa nuvem vem para cá, esse H sai e vira uma acetona. Enol secundário vira acetona, enol primário vira aldeído, a isomeria. Então a reação só para quando formar o aldeído ou acetona. Enol obtido em instável transforma-se em cetona. Dependendo do enol formado, poderemos obter no final um aldeído. Por exemplo, se for um enol primário, sai aldeído, enol secundário sai acetona. Mas se você usar os 2 mols direto, é para que eu quero mostrar. Você não precisa fazer por etapa. Se você usar 2 mols de água direto, a hidratação total, quebra as duas no VP. Aqui não tem H, entre um H e um H. Os 2 OH vão entrar no mesmo carbono. E eu disse a vocês que não existe 2 OH no mesmo carbono, desde o início do ano dizendo.
Se tiver 2 OH no meio carbono, ele desidrata e fica carbonila, já vira acetona direto. Então, o caminho não altera. Examine a equação. Você tem um etino mais água. Formou o etanol, que formou o etanol. Mas aí, com 2 mol, formou o etanol direto. Podemos ver que representa uma reação de hidratação de um alceno? Não, é de um alcino. Água adicionada a um composto saturado? Não, água adicionada a um composto insaturado. A formação de enol e de um ácido carboxílico? Não, de um enol e de um aldeído. A formação de um composto de menor massa molar? Esse menor do que esse? Não, né? A formação de um tautômero, enol, aldeído, letra E. Dienos, a mesma coisa de alcino, são 2 duplas. Agora só que tem um detalhe, você vai ter que ver aí qual o dieno que tem, aí vem as pegadinhas. Existem 3 tipos de dieno que eu já comentei. Tem dienos acumulados, que são os alênicos, dienos em ligações duplas vizinhas seguidas, dienos conjugados, que são os eritrênicos, e esses são os mais importantes no vestibular, que ele vai ter um mecanismo diferenciado, eu vou mostrar, e os dienos isolados. Os acumulados isolados funcionam do mesmo jeito. Se você botar 1 mol, só quebra uma nuvem, se botar 2 mol, quebra as duas. Se botar 1 mol, quebra uma nuvem, botar 2 mol, quebra as duas. Agora esse aqui, se você botar 2 mol, quebra as duas. Se botar 1 mol, não vai quebrar e entrar aqui. É isso que eu vou explicar no conjugado. A pegadinha do vestibular está no conjugado que eu vou explicar a vocês quando está aqui de 1 mol. 2 mols todos são iguais. Porque você quebra as duas nuvens pi. O problema é quando é 1 mol, esse reage semelhante a esse, e esse bem diferente. E é isso que eu vou mostrar agora. Os dienos acumulados comportam como se fosse um alceno em dobro. Nas reações de adição, foi o que eu disse. A mesma coisa. Aí eu tenho esse com 2 mol de cloro, entre os 4 cloros. Os dienos isolados seguem o mesmo padrão, também que se comportam como se fosse um alceno dobrado. Agora, os conjugados, por sua vez, exibem um comportamento muito especial. Quando o mol do dieno conjugado reage com o mol da substância, apenas 1 mol, com 2 é igual a ser adicionado, HCl, HBr, etc. Os 2 caminhos são possíveis. Isso aí é a química que só foi ver no laboratório. O que é a química achava? Que o ataque seria 2. Por que a gente chama 2? Porque se pegar aqui é carbono 1, carbono 2. Se pegar aqui é carbono 1, carbono 2. Então, tudo faz. Então, a gente chama ataque 2. O H entra no carbono mais hidrogenado e o cloro aqui. Isso é o que a química esperava. Quando a química foi ao laboratório, apareceu esse com maior obtenção. Aí a química não entendeu. Foi o que aconteceu. A chamada adição 4. Por efeito de ressonância, a nuvem π vem para o meio, aí sobra uma vaga aqui. Aí esse hidrogênio sobe, essa nuvem π sobe aqui, aqui fica com excesso de carga. Aí o ataque é positivo aqui, ou negativo aqui, positivo aqui. Porque se a nuvem sai, ele fica faltando elétron, fica positivo. Se essa nuvem para aqui para cima, fica com excesso de elétron negativo. Por isso que o ataque é 1, 4. Se esse ficou positivo, puxa porque ele está vindo nesse sentido. Mas se eu fosse nesse aqui, daqui para cá, o cloro entra aqui e o hidrogênio aqui. Ou o contrário, o hidrogênio entra aqui e o cloro aqui, como ele botou. Então, adição 1, 4 e desfavorece a 1, 2. Sempre aumenta a temperatura, favorece a adição 1, 4. Então, vamos lá para a questão. Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são os polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligação dupla conjugada, que é conjugada dupla, simples, dupla, que permite o fluxo do elétron, só a condução de corrente elétrica em duplas conjugadas. Assinale a alternativa no qual ambas as substâncias químicas apresentam ligação duplas conjugadas. Propadieno são acumuladas. E metil 3-butadieno. 1,3 é conjugado, mas propadieno não. 5-penteno, não. Benzeno tem duplas conjugadas. Benzeno e metil 1,3-butadieno são conjugados, porque as duplas são alternadas. Tá aí. Aí nesse aqui, o ataque nesse aqui, essa dupla vem para cá, aí abre um espaço na 1, essa dupla vem para aqui para cima, há um espaço na 4, aí fica ataque 1, 4. Se for fazer a reação. Aí eu continuo na próxima aula, pessoal. O outro slide, próxima aula. O próximo vídeo, desculpe.
muda.